Joséfo, página 1381, queda de Jerusalém, invasão do exército romano, liderado por Tito. Vamos trazer agora essa contribuição para você, tá ok? Esse período, que é tido como um período silencioso para a história cristã, ele é, na verdade, um período extremamente terrível para o contexto judaico, e aí você tem a situação na qual, dentro desse contexto, os cristãos puderam ser salvos, puderam se salvar dessa hecatombe, né, desse terrível período, porque eles creram na profecia do Senhor Jesus Cristo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nas primeiras movimentações das tropas romanas, os cristãos, tá certo, cientes deste alerta, crentes, tá certo, nessa profecia, eles de fato abandonaram a cidade, eles saíram, tá certo? Eles não permaneceram ali para não serem atingidos então por essa grande destruição. E aí foi a salvação de muitos cristãos e de muitos que acreditaram naquilo que os cristãos estavam informando, tá ok? Acerca desse período. Então você tem a situação na qual eles se salvaram. E aí Flávio Joséfo vai nos descrever aqui no seu livro História dos Hebreus, tá? História dos Hebreus, na página 1381, editora CPAD, capítulo 43, tá ok? Na verdade, capítulo 43, isso mesmo, do livro 6. Vamos lá. Página 1381. Subtítulo: Tito entra em Jerusalém e admira, entre outras coisas, as fortificações, mas particularmente as torres de Hípicos e de Fazael, e a de Mariana, que ele conserva, mandando destruir tudo ao mais. Tito entrou na cidade e admirou, entre outras coisas, as fortificações, contemplando com assombro a potência e a força das torres, bem como sua beleza. Os tiranos, por fim, foram bastante imprudentes em abandoná-las, depois de ter observado atentamente sua altura, largura, sua altura, largura e grandeza extraordinária das pedras e a arte com que tinham sido unidas umas às outras, exclamou: bem parecia que Deus combatia por nós. Ele expulsou os judeus destas torres, pois não há forças humanas nem máquinas capazes de expurgá-las. Disse várias coisas aos inimigos a esse respeito, e pôs em liberdade todos os que os tiranos lá tinham deixado presos. Mandou depois destruir tudo ao mais e conservou somente essas soberbas torres, que serviam de monumentos à posteridade, recordando a felicidade sem a qual ter-se-lhe-ia sido impossível apoderar-se das mesmas. Então, uma informação de Flávio Joséfo do contexto da época, né, na situação de sítio e a situação, na verdade, de invasão de Tito, tá certo, a Jerusalém, e como ele contempla aí algumas de suas edificações. O que os romanos fizeram aos prisioneiros? Como os romanos estavam cansados de matar, olha só a descrição, hein? Como os romanos estavam cansados de matar e havia ainda uma grande multidão de gente, Tito ordenou que os poupassem e não os passassem a fio de espada, a não ser os que ameaçassem defender-se. Mas os soldados não deixaram de matar, contra sua ordem, os velhos e os mais fracos. Conservaram somente os que eram fortes e vigorosos, capazes de servir, e os encerraram no templo destinado às mulheres. Tito confiou-os a um de seus libertos de nome Fronto, no qual ele depositava grande confiança, com o poder de agir conforme melhor lhe parecesse. Fronto mandou matar os ladrões e os revoltosos, que se acusavam mutuamente, e reservou para o triunfo os mais jovens e mais formosos. Mandou com cadeias para o Egito que tinham mais de 17 anos, para trabalhar nas obras públicas, e Tito distribuiu um grande número deles pelas províncias para servirem de espetáculo de gladiadores e combater contra feras. Veja aqui a situação pela qual estão passando os judeus que permaneceram ali e se voltaram numa guerra contra Roma, né? Uma guerra aberta contra Roma. E a profecia que se cumpre então, dita por Cristo, tá ok? Que chorando sobre Jerusalém disse que quantas vezes tentou ajuntá-la debaixo de suas asas, né? Como a galinha faz dos seus pintinhos, mas eles sempre recusaram. E aí você tem agora
as consequências, né, que estão sofrendo. Vamos lá. Os que tinham menos de 17 foram vendidos. Dessa forma, enquanto esses míseros eram encaminhados como escravos, 11.000 outros morreram. Uns porque seus guardas que os odiavam não lhes deram de comer. Outros porque não o queriam fazer, desgostosos como estavam da vida. Preferiam mesmo morrer, e também porque dificilmente se encontrava trigo para alimentar tanta gente. A situação caótica, né, decorrente aí desta grande guerra, essa grande destruição. Número de judeus prisioneiros durante esta guerra e dos que morreram durante o cerco de Jerusalém. Foram feitos prisioneiros. Deixa eu só retornar aqui. Isso. Vamos lá. Foram feitos prisioneiros durante esta guerra 97.000 homens, e o assédio de Jerusalém custou a vida de 1.100.000 homens, dos quais a maior parte, embora judeus de nascimento, não eram nascidos na Judéia, mas lá se encontravam de todas as províncias para festejar a Páscoa. A situação aqui na qual há uma aglomeração de judeus da diáspora, né, que frequentam aí para participar dessas festividades, desses festejos, e não puderam mais sair por causa das movimentações rápidas das tropas romanas, ok, que decidiram invadir a cidade. Presos na cidade por causa da guerra. Como não havia lugar para acomodá-los a todos, sobreveio a peste e logo em seguida a carestia. Pode-se julgar que era difícil que aquela cidade, sendo tão grande, estivesse de tal modo povoada, que não havia lugar para tanta gente, principalmente esses judeus vindos de fora. Mas não há melhor prova para isso do que o recenseamento feito no tempo de Céstio, pois esse governador, querendo dar a conhecer a Nero, que tinha tanto desprezo pelos judeus, a força de Jerusalém, rogou aos sacerdotes que contassem o povo. Eles escolheram para isso o tempo da festa da Páscoa, no qual desde as 9 horas até as 11, sem cessar imolaram-se vítimas, cuja carne era consumida pelas famílias, que não tinham menos de 10 pessoas, algumas até 20. Concluiu-se que haviam sido imolados 255.600 animais, de onde contam-se apenas 10 pessoas para cada animal. Então, olha só a estratégia, né, que eles bolaram para esse recenseamento. Teríamos 2.556.000 pessoas, purificadas e santificadas. Não eram admitidos a oferecer sacrifícios nem os leprosos, nem os que sofriam de gonorreia, nem as mulheres que estavam no tempo incômodo que lhes é ordinário, nem os estrangeiros que, não sendo judeus de raça, não deixavam de ser por devoção a essa solenidade. Assim, aquela grande multidão que tinha se dirigido a Jerusalém, de tantos em tão diversos lugares, antes do cerco, lá se encontrou encerrada como numa prisão quando a guerra começou. Eis aí a situação que eles enfrentaram, né, durante esse cerco, durante essa guerra. Para finalizar, quantas vezes e em que tempo a cidade de Jerusalém foi tomada? Assim terminou Jerusalém no dia 8 de setembro do segundo ano do reinado de Vespasiano. Ela tinha sido antes tomada 5 vezes por Azoqueu, rei do Egito, Antíoco Epifânio, rei da Síria, Pompeu, Herodes, consócio, e Nabucodonosor, que a destruiu 1568 anos e 6 meses depois de sua fundação. Os outros a haviam conservado depois de tomada, mas os romanos destruíram-na então pela segunda vez. Seu fundador foi um príncipe dos cananeus, cognominado Justo pela sua piedade. Por primeiro consagrou a cidade a Deus, construindo-lhe um templo e mudando-lhe o nome de Solima para Jerusalém. Temos aí a figura de Melquisedeque. Então, Flávio José nos passando aqui essas importantíssimas informações sobre o contexto que está enquadrado, né, entre 68 e 100, no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas lideradas por Tito invadem Jerusalém e causam toda essa mortandade, mandam muitos para a escravidão, tá ok? Causa toda essa destruição, e então Jerusalém é derrubada, né? O templo cai, e aí nós temos uma modificação no quadro histórico dos judeus, né? Você vai ter muitas pessoas, muito mais população na diáspora, tá ok?
E você vai ter aí um outro tipo de relacionamento entre os cristãos e os judeus a partir desse contexto catastrófico para os judeus, tá ok? Seguindo aqui adiante, Domiciano lidera Roma entre 81 e 96 d.C. Depois de certo tempo, passa a perseguir os cristãos, que em 6 dias são brutalmente mortos na cidade de Roma e na Itália de modo geral. As perseguições nessa época ainda eram esporádicas. João, o apóstolo, é desterrado para Patmos, onde Jesus se manifesta a ele e lhe revela coisas sublimes que ele registra em um livro. Por volta dessa época ocorre o fechamento do cânon do Novo Testamento, tendo sido todos os livros já produzidos que circulavam pelas igrejas, até enfim serem reunidos em uma coleção denominada Bíblia, denominada Bíblia Sagrada por Crisóstomo, tá ok? Crisóstomo é que atribui o nome Bíblia, né? Essa coleção de livros da Bíblia Sagrada, tá ok? Contendo aí Antigo e Novo Testamento. Então você tem primeiro as cartas de Paulo, formam o primeiro conjunto, depois você tem Evangelhos, Atos, cartas pastorais, cartas universais e Apocalipse, que é o último livro a integrar, tá ok? Apocalipse, 2 de Pedro, isso devido ao cuidado, né? Ao zelo que os líderes da igreja tinham na admissão desses textos. Então, o que faltava, né, o que estava sendo requerido era testemunho das comunidades. Então, as comunidades, a Bíblia não foi inventada por um grupo, nem por uma liderança, muito menos por Constantino. Muito antes de Constantino já estava constituída, já estava formada, tá ok? Então você tem a situação na qual as comunidades dão testemunho de que aquele texto tem autoridade apostólica e o próprio texto dá testemunho de sua canonicidade, tá ok? Então, nesse conjunto nós temos análise dos textos, Apocalipse, que já foi tido como um livro importante, mas foi incluído definitivamente no cânon quando, né, foi reconhecido testemunho de sua apostolicidade, testemunho de que era de fato um documento oficial, ok? Você tem essa situação aí para a época de Domiciano. Primeiramente ele não perseguiu, depois ele perseguiu intensamente, principalmente no contexto ali italiano. Trabalhou também com uma política de desterro das lideranças, né, a qual atingiu o apóstolo João, mas o tiro aí não deu certo, né, a estratégia foi por água abaixo, uma vez que João, desterrado em Patmos, foi ali mesmo que ele teve uma das mais grandiosas revelações quando Jesus traz a revelação acerca do Apocalipse. Quero trazer outra contribuição. A contribuição agora de Eusébio de Cesareia, na página 136, do livro História Eclesiástica, onde ele fala, nos descreve acerca da perseguição sob Domiciano. Veja só. Eusébio de Cesareia, página 136, a perseguição sob Domiciano. Domiciano demonstrou grande crueldade em relação a muitos. Mandou matar considerável número de patrícios e importantes personagens de Roma, sem processo regular. Inúmeros outros homens ilustres foram condenados ao exílio. É uma política praticada aí na época de Domiciano. Além dos limites do império e a confiscação dos bens sem motivo algum. Finalmente mostrou-se êmulo de Nero no ódio a Deus e na luta contra ele. Foi sem dúvida o segundo a mover perseguição contra nós, embora seu pai, Vespasiano, jamais houvesse concebido planos malvados contra nós. Tá, ok? João e o Apocalipse, capítulo 18. Nesta ocasião, conforme se refere o apóstolo evangelista João, que ainda vivia por causa do testemunho acerca do Verbo Divino, foi condenado ao exílio na ilha de Patmos. Irineu, ao escrever no 5º livro de sua obra Contra as Heresias, a propósito do algarismo significativo do nome do anticristo, indicado no Apocalipse, atribuído a João, assevera textualmente a respeito de João. Se fosse oportuno revelar hoje abertamente o nome do anticristo, tê-lo-ia proclamado o vidente do Apocalipse. Não faz muito tempo que teve a visão. Foi quase em nossa geração, pelo fim do governo de Domiciano. Olha o testemunho de Orígenes, na seu livro, né, a polêmica contra Celso, ok? Então ele fala acerca do vidente do Apocalipse, acerca de João.
Naquela época, o ensino de nossa fé era de tal modo manifesto que até mesmo os historiadores alheios à nossa doutrina não hesitavam em relatar em suas obras a perseguição e os testemunhos prestados durante ela. Indicaram precisamente suas datas, narram que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma, nesta ocasião foi também ela, com muitos outros, banidas para a ilha Pôncia, em punição de seu testemunho prestado a Cristo. A mesma punição pela qual João passou indo para Patmos. Esta senhora, Flávia Domitila, ela é banida para a ilha Pôncio, também desterrada, né? Uma cristã dando testemunho de sua fé, e por isso foi expulsa dali. Eles não podiam suportar, né, o poder de Deus manifesto nesses homens, nessas mulheres que foram firmes no seu testemunho na sua época, sofrendo as consequências do que sofressem, mas mantendo-se fiéis. Tá, ok? Domiciano ordena a morte dos descendentes de Davi. O mesmo Domiciano mandou suprimir os descendentes de Davi. Uma antiga narração informa terem certos hereges denunciado como tais os descendentes de Judas, que eram um irmão do Salvador, segundo a carne, pois era da estirpe de Davi, pertencentes ao parentesco do próprio Cristo. Mostra o Egesipo, que afirma literalmente em determinada passagem. Ele vai falar um pouco acerca dessa perseguição, insistente perseguição aos descendentes, tá certo, de Davi. Mas não é interessante aqui para nós, já é suficiente a descrição que é dada aqui acerca da perseguição na época de Domiciano. Ok, seguimos adiante. Desde Nero a Domiciano, a igreja já vem sendo perseguida, mas não como se verá entre 250 e 313 depois de Cristo, quando sucessivas, tá errado aí, tá? Sucessivas perseguições tentarão eliminar a fé cristã. Nós temos aí decorrência da destruição do Templo de Jerusalém. Você tem provas arqueológicas, está aí no Arco do Triunfo em Roma, esta imagem. Veja aí, ao centro, você tem a menorá sendo carregada aí pelos soldados, né? O saque do Templo de Jerusalém, que vai enriquecer aí a construção do Coliseu, tá ok? Você tem a retratação desse alto relevo que está no Arco do Triunfo, ao Coliseu. Essa arena de jogos, né, política do pão e circo, praticada aí pelo imperador, essa arena de jogos, de divertimento, tá ok? Onde foi, em muitas ocasiões, que cristãos ali lançados para combater contra feras, para serem mortos, serem queimados, deram demonstração poderosa de sua fé, deram demonstração poderosa de sua confiança em Cristo, de sua fidelidade acima de quaisquer circunstâncias. E assim também hoje os cristãos, como Paulo descreve, são como um espetáculo para o mundo. Então a sua fé, ela firmada em Cristo Jesus, a sua fé ativa, como o Tiago diz, né? A sua fé demonstrada em obras de um salvo, em obras de uma pessoa revestida do poder de Deus, ela de fato demonstra Cristo para todas as pessoas. Assim nós somos como um espetáculo no meio desse Coliseu. Política do pão e circo. Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do pão e circo. Essa consistia em oferecer aos romanos alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios. O mais famoso era o Coliseu de Roma, onde eram distribuídos alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas de sua vida e diminuindo as chances de revolta. Aí, na época nós temos o martírio, né, de Pedro, nós vimos aqui na tradição de Eusébio de Cesareia, de Paulo também. Você tem até o texto da 2 de Timóteo 4,13, onde ele fala para ele trazer uma capa, o que é um indício de que ele estava numa masmorra na época de Nero. Tá, ok? Então você tem aqui a primeira defesa, onde Paulo consegue de fato sair e fazer ainda outra viagem. Mas depois, já na época da segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê que ele foi novamente recolhido a uma prisão, né? Foi aprisionado aí numa masmorra, provavelmente. E Pedro, conforme a tradição também imagina dizer, ele requisita ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não acha digno de ser crucificado como o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá, ok? Então você tem essas duas tradições aí. Inclusive outra tradição que está sendo até colocada no quadro aí, está presente num livro chamado Quo Vadis, que ela diz que Pedro estava
trabalhando em Roma. Quando ele percebe o endurecimento da perseguição, ele pensa em fugir. Quando ele vai pelo caminho para fugir, ele encontra Cristo vindo para Roma, tá certo? Então vindo, né, na direção contrária. Ele se surpreende com aquela visão e ele diz: Senhor, qual vades? Onde vai, Senhor, né? E aí o Senhor diz: estou indo para ser crucificado de novo. E aí, conforme essa tradição, não é uma informação, tá, totalmente segura, mas é uma tradição interessante. Aí Pedro se convence de que ele teria que ir para Roma morrer pelo martírio. Aí você tem os apóstolos, veja só, que também ao longo desta época, ao longo dessas primeiras perseguições, entregarão a sua vida a Cristo Jesus pelo martírio. Então você tem a situação na qual eles creram em Cristo para a salvação, eles foram revestidos do poder, eles foram pelas terras pregando a Cristo Jesus e também, tá certo, no fim da sua vida, no coroamento da sua obra, eles entregam a sua vida a Cristo por meio do martírio, sendo fiéis até a morte, até o fim. Você tem André, irmão de Simão Pedro, pregou o evangelho em muitas nações da Ásia. Tudo isso aqui são informações de tradição, tá ok? Por exemplo, de Eusébio de Cesareia, não é texto bíblico. Em Edessa foi crucificado de forma transversal. As extremidades de sua cruz foram fixadas transversalmente no solo. Daí o nome de Cruz de Santo André. Bartolomeu, Natanael, era natural de Caná da Galileia, homem de bom caráter, recebendo por isso o elogio de Jesus Cristo. Foi um pregador que viajou por vários países e por último foi cruelmente açoitado e crucificado pelos idólatras da Armênia. Felipe, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. João 1, 43 a 46, disse que pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis, no Egito. Judas Tadeu, não o Iscariotes, né, o Judas Tadeu, foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22 a 23. Nada se sabe da vida de Judas Tadeu. Depois da ascensão de Jesus, diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, certo? Atual Iraque, em Edessa, na Arábia, na Síria e também na Pérsia. Inclusive existem comunidades cristãs fortes espalhadas por lá até hoje, comunidades seculares, talvez até oriundas dessas primeiras iniciativas de evangelismo, tá ok? Também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão o Zelote. As tradições acerca da obra, né, e do fim desses grandes heróis da fé, conforme retratado na carta aos Hebreus. Por isso que o autor teve tanta inspiração para falar acerca dos heróis da fé daquela maneira, tá ok? Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi, cobrador de impostos nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum, Marcos 2,14, Mateus 9 ao 13, 10, 3, Atos 1, 13. Percorreu a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. Matias, né, escolhido para substituir Judas Iscariotes, Atos 1, 15 a 26. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia, teria sido martirizado na Etiópia. Inclusive você vê interessante eles colocarem a Etiópia como ponto de referência para esses mártires, e você vê um cristianismo milenar na Etiópia. Você pode pesquisar sobre o cristianismo cópita, que tem textos sagrados muito antigos, está lá há muito tempo, tá ok? É um tanto diferente assim nas suas práticas, mas é de fato uma versão do cristianismo muito antiga, está sendo uma versão secular do cristianismo, milenar, né, até talvez. Simão o Zelote. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe, está incluído na lista dos 12 em Mateus 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Julga-se que morreu crucificado. É interessante essa informação acerca de Simão o Zelote. Você vê uma coisa. A gente muitas das vezes tem o hábito de, por não ter maiores informações acerca da obra destes personagens, né, desses apóstolos, como Simão o Zelote, Judas Tadeu, talvez tenhamos a tendência de entender ou de pressupor que eles não tenham trabalhado com tanto afinco. Mas, na verdade, a única coisa que temos que compreender, tanto da informação quanto da ausência de informação, é que a informação contida no texto é para a nossa edificação. Então, o Espírito Santo selecionou dentre as informações
disponíveis, levantadas, né, os contextos, aquilo que seria útil para a edificação das gerações futuras. Não necessariamente essas pessoas, esses apóstolos, que não tiveram seu histórico registrado, não necessariamente eles não trabalharam, não agiram, não produziram algo importante. Então nós temos aqui a tradição para tentar pelo menos ilustrar, tá ok? Mas somente a eternidade revelará o peso da obra desses personagens. É interessante porque isso também se remete a nós. Muitas das vezes a igreja ela cresce e ela se fortalece e ela se solidifica não pela obra dos grandes nomes, dos grandes evangelistas, daqueles que ocupam os púlpitos, daqueles que são convidados para os eventos. Eles, de fato, demonstram publicamente a grandeza da fé, em sabedoria, em poder de Deus, em pregação, em destaque. Mas, verdadeiramente, se a gente for analisar o contexto da igreja, né, fazer uma análise detida, né, mais minuciosa, você vai ver que a igreja ela não cresce a partir, né, dessas iniciativas. O crescimento verdadeiro da igreja é através dos anônimos. São os anônimos quem fortalecem, quem desenvolvem, quem multiplicam os cristãos. Então você tem professores e professoras de EBD que o seu nome nunca será mencionado, tá certo? Numa grande reunião, tá certo? Numa grande honraria. Mas são aqueles que pelas madrugadas se dedicam nos estudos e sanam as dúvidas de pessoas, tá certo? Dúvidas essas que poderiam trazer prejuízo à sua fé, estavam trazendo instabilidade e eles solucionaram, curaram essas feridas e que serão futuramente talvez pessoas de grande destaque, sendo eles relegados ao anonimato. Como você tem Paulo é a pessoa de maior destaque no Novo Testamento, mas o que se fala de Barnabé, que foi o seu mentor? Barnabé foi o mentor de Paulo, ok? Então, no primeiro momento, os primeiros passos, Barnabé foi fundamental para Paulo, inclusive quando Paulo vai para Tarsis e depois para Tarso, né? Depois Barnabé vai lá e busca onde lá e insere no meio dos apóstolos. Foi Barnabé que foi o acesso de Paulo para os apóstolos, tá ok? Então, o que se diz de Barnabé? O que mais se fala acerca dele? Pouquíssimo. Mas ele foi o mentor de Paulo. Quando Paulo teve um problema com João Marcos, Paulo já estava maduro na fé, já poderia seguir adiante e ainda liderar, estava liderando Silas. Barnabé fica com João Marcos. Ele será o mentor de João Marcos. Futuramente, João Marcos trabalhará com Pedro, conforme a tradição. Registrará os ensinos de Pedro no Evangelho de Marcos. Ok? Então, dará, né, nos legará então esse conteúdo importantíssimo que é o Evangelho de Marcos. E Paulo também depois, falando com Timóteo, diz para vir João Marcos, que é muito importante para o Evangelho. Olha João Marcos aí. Aquele que Paulo lá atrás não aceitou que continuasse indo com eles na missão. Tá certo? Não tira a razão de Paulo. Você tem a questão de João Marcos ter abandonado eles no caminho. Mas se Barnabé não tivesse ficado ao lado dele e o mentoreado e o ajudado, prestado a assistência, futuramente não teríamos então esse João Marcos tão importante para o contexto cristão. Tá ok? O que estou querendo dizer aqui? Simão Zelote, Tiago, o menor, Judas Tadeu, tá certo? Matias, pessoas que não têm grande destaque histórico, narrativa, de contexto, de descrição, mas não é por isso que não sejam importantes. Só a eternidade revelará o peso da obra deles, como só a eternidade revelará o peso da obra que você tem realizado para Cristo Jesus. Tiago Menor, filho de Alfeu, Mateus 10:3, missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. Tomé só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. João 20:25. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia, ao Pártia e Índia. Então você tem uma grande comunidade cristã em território indiano, em Goa, na Índia. E Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano de 53 da era cristã. Temos aí a obra de Tomé, aquele que duvidou para que nós crêssemos, né? Barnabé, segundo a história, foi torturado, arrastado pela cidade e depois queimado vivo. Quando Barnabé foi à Síria e a Salamina pregando o evangelho, alguns judeus, tendo se irritado com seu extraordinário sucesso, caíram sobre ele
quando estava pregando na sinagoga. Arrastaram-no para fora e apedrejaram-no até a morte. Seu primo, João Marcos, enterrou... Aqui é dito que é seu primo, hein? Enterrou seu corpo em uma caverna onde permaneceu até a época do imperador Zenão I, em 485 d.C. Aí, parte de informações oriundas da tradição, tá ok? Timóteo, auxiliar de Paulo, segundo a tradição eclesiástica, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso, e diz que ele morreu ali martirizado quando João estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi morto a pauladas por uma turba de idólatras que se encaminhavam para o templo para oferecerem sacrifícios aos deuses. Não é difícil visualizarmos isso a partir das experiências que Paulo já havia tido, situações de insurreição, né, de revolta, e que quase ceifaram a vida, né, do apóstolo, tendo ele que ser escondido por alguns de seus amigos, que impediram ele de ir falar com a multidão, né? Então, Timóteo provavelmente teve esse mesmo destino, trabalhando ali naquela importante cidade, tá ok? Tem até o significado, Timóteos, significa honrado a Deus, ou honrado por Deus, Timóteo. Lucas, pendurado pelos pagãos em uma oliveira, pelos idólatras sacerdotes da Grécia. O evangelista Lucas, apóstolo João, por ordem do imperador tirano, foi lançado numa caldeira de azeite fervendo e por um milagre saiu ileso. Depois disso, foi desterrado para a ilha de Patmos, a fim de trabalhar nas minas de carvão. Em Patmos lhe foi revelado as profecias dos últimos dias, ou Apocalipse. Depois da morte do imperador, tá certo? João foi solto e voltou para Éfeso, de onde escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e as 3 cartas, que também levam o seu nome. Morreu de forma natural, com idade avançada. Temos aí tradições acerca de João ter saído de Patmos e ter voltado para Éfeso, lá morrendo de velhice, tá certo? O único, né, que morreu desta maneira. Ok? Eu vou encerrar por aqui, porque já temos 1 hora de gravação. Vou dar continuidade depois, falando acerca da continuidade da perseguição. Vimos os primeiros 2 perseguidores, né, que foi um período de grande perseguição contra o cristianismo. Depois deles virá um pequeno período de tranquilidade, bem pequeno mesmo, tá ok? Com alguns imperadores que não se levantam de forma muito veemente contra o cristianismo, até que depois a perseguição é retomada, tá ok? Na época de Sétimo Severo. Aí você tem essa estrutura, conforme está em tela, né? Dinastia dos Flávios, equilíbrio econômico e relativa tranquilidade. Vespasiano, Tito, que invadiu Jerusalém, Domiciano, que desterrou João para Patmos, tá ok? Perseguidor do cristianismo. Dinastia dos Antoninos, estabilidade e governos prósperos. Teremos Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Então, alguns destes não levantarão uma perseguição muito extensa, mas essa perseguição se dará também. Teremos também alguns mártires durante essas épocas aqui. E na época de Sétimo Severo, a perseguição retoma com toda a força. Dinastia dos Severos, crise de poder, distúrbios nas fronteiras, problemas econômicos. Sétimo Severo, 193 a 211, Caracalla, 211 a 217, Macrinus e Diadumenianus, tá certo? 217 a 218, Heliogabus, Seleuco, Urânio, Gélio Máximo, Verus, 219, 222, Severo Alexandre, 222 e 235. Essas figuras aí que ocuparam o trono de César, tá ok? E que perseguiram então a fé cristã. Vamos tratar melhor acerca deles na nossa próxima aula. Agradeço por você ter permanecido conosco ao longo dessa aula. Que o Senhor continue abençoando sua vida poderosamente. Curta o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e continue conosco ao longo dessa jornada, estudando acerca da história do cristianismo e trazendo para nós esse enriquecimento do exemplo desses heróis da fé que glorificaram a Cristo com as suas vidas até o fim. Em nome do Senhor Jesus.